De volta ao Jornal da Aguará e agora falamos sobre educação. Na semana passada, o presidente da República, Jair Bolsonaro, e o ministro da Educação, Abraham Weintraub, anunciaram um novo piso salarial dos profissionais da rede pública da educação básica em início de carreira. O reajuste previsto na chamada Lei do Piso foi em 12,84% para 2020, passando de R$ 2.557,74 para R$ 2.886,24. No Maranhão, o sindicato que representa a categoria, o Simproecema, está buscando discutir a campanha salarial deste ano com o governo do estado. Sobre isso, falamos com o presidente do Simproecema, Raimundo Oliveira. Presidente, boa noite. Boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Aguará. Muito obrigado. Boa noite aos telespectadores do Jornal da Aguará. Presidente, esse novo piso salarial que foi determinado pelo governo federal já vinha sendo esperado há algum tempo pela categoria? Nós temos anualmente uma variação desses índices. Então, como esse índice 12,84 é a diferença entre o valor aluno ano de 2019 em relação ao valor aluno ano de 2018. Tendo essa diferença, tem aí os 12,84. E nesse sentido, a gente já iniciou essa tratativa com o governo do Estado, onde já apresentamos a pauta da nossa campanha salarial e a pauta não se resume só o valor em si do piso, que é uma cobrança natural da categoria, mas também trata de todos os pontos, porque nós estamos pautados no tripé de valorização, infraestrutura das escolas e a formação desses trabalhadores em educação. Então, temos avançado, já tivemos uma primeira rodada de negociação e estamos aí já buscando outra rodada de negociação para avançar no atendimento dos pontos da pauta. Nessas rodadas de negociação, o próprio secretário tem dialogado com a categoria? Como é que tem sido esse diálogo junto ao órgão? Então, nós temos um bom diálogo com o governo do Estado, através da Secretaria de Estado da Educação, e nós já tivemos, nesse primeiro momento, especificamente no dia de ontem, dia 23, já aguardando uma segunda rodada para que o governo do Estado do Maranhão apresente a contraproposta da nossa pauta que já foi entregue. Então, aguardar aí nesses 2 dias aí a devolutiva do governo do Estado e logo em seguida nós já vamos apresentar a categoria. Além da questão salarial, outras questões acabam entrando sempre nessa pauta, como a valorização profissional, a própria infraestrutura que é disponibilizada para o profissional desempenhar seu trabalho. Como é que tem sido essas questões? O que é que vocês têm pontuado em relação a isso? Principalmente no tocante à valorização, é o atendimento do índice do piso estabelecido pelo MEC. Mas tem outros pontos também que valorizam o trabalhador em educação, como a titulação, as progressões, que são as mudanças de referência, a ampliação de matrícula, a unificação de matrícula, enfim. Nesse contexto todo, nós tratamos da valorização, mas claro, sem deixar de não nos preocupar com o ambiente, o espaço físico em que o professor e o trabalhador em educação desempenham as suas funções. Então, é importante que nessa campanha salarial, não só pela simbologia do nome, mas ela vai além da valorização. Ela cobra também esse espaço físico melhorado, o investimento, né, nesse espaço físico para que tanto o professor possa desempenhar sua função, como o aluno, que é o principal objetivo aí do ensino-aprendizagem, possa ter aquele ambiente agradável e possa desenvolver aí as suas capacidades e competências. Agora, dessas reuniões com o governo do Estado, é que está dependendo também o que eles têm a colocar para poder levar para as discussões nas regionais, né, levar para os profissionais aquilo que está sendo proposto e discutir isso justamente nessas assembleias, né? Perfeitamente. Nós temos a dinâmica de fazer essas rodadas de negociação, apresentar a nossa pauta, ter a devolutiva por parte do governo,
a direção do sindicato se reúne e logo em seguida, e nós já temos aí já previsões de iniciar as assembleias regionais onde nós temos os nossos núcleos e as nossas coordenações regionais, fazer as assembleias onde nós vamos levar a proposta do sindicato e que já foi discutido com a categoria e ver e apresentar a contraproposta do governo para chegarmos ao entendimento e ao encaminhamento do que a categoria tem a decidir o que for apresentado. E nesse sentido, nós já vamos iniciar essas assembleias aí no início do ano letivo, que já começa agora dia 3 de fevereiro. Nesses encontros que acontecem com os professores, o que normalmente vocês ouvem? Quais são as principais colocações que os profissionais colocam no que diz respeito a essas demandas que o sindicato acaba apresentando ao governo? O principal ponto é a valorização. Nós sabemos, historicamente, no nosso país, os professores nunca tiveram a valorização de fato. Então, é o ponto que a gente quer preservar, porque existem as leis, tanto a lei do piso quanto a lei do Fundeb, que assegura esses direitos a esses trabalhadores. Então, esse anseio da categoria, essa necessidade de a gente estar defendendo essa valorização, ela é um ponto inerente, um ponto permanente de cobrança aos gestores públicos. Mas também sem esquecer a necessidade do problema de saúde, de segurança nas escolas, que sempre nós ouvimos os relatos dos colegas. Então, é preciso a gente criar essas políticas públicas, como, por exemplo, já existe aqui em São Luís o batalhão escolar, é preciso o governo do estado ampliar para todas as regionais, principalmente as maiores cidades, e também a saúde desses trabalhadores, que são acometidos, problemas de garganta, problemas respiratórios. Então, também é um ponto que a gente sempre ouve o relato dos colegas, essa necessidade de nós trabalharmos, claro, a valorização, mas sem esquecer a saúde desses trabalhadores em educação, porque não é só o professor e a professora, é aquele colega também que está lá, o ASG, o administrativo, o porteiro, a merendeira. Então, é preciso a gente olhar nesse universo do espaço da escola, todos esses trabalhadores e garantir a eles os direitos que estão estabelecidos nas legislações vigentes. Ainda há algum tipo de sobrecarga para os professores no que diz respeito ao trabalho dentro de sala de aula, muitos horários em uma determinada escola, às vezes tem que correr de uma escola para outra, e isso ainda existe atualmente? Num número bem menor, mas ainda existe. Esse é o cuidado que a gente sempre busca, por isso que a gente trabalha no sentido de fazer com que esse trabalhador que tem duas matrículas, que está numa escola e numa outra, que ele unifique e fique numa mesma unidade para diminuir essa carga para o trabalhador que de fato é exaustiva. Mas com a lei do piso, o que a gente coloca é isso, que com o advento da lei do piso, que garante o 2/3 com a interação com o aluno e 1/3 para a hora atividade, que é o momento do descanso do professor e também o momento em que ele prepara as suas aulas. E esse é o cuidado que a gente quer assegurar, o que está estabelecido em lei. Certo. Presidente, a gente agradece a sua participação aqui no Jornal da Guará e volte sempre quando tiver a possibilidade de falar novidades a respeito do sindicato. Muito obrigado, eu que agradeço e na certeza de que os professores logo terão as respostas que estão esperando. Certo, obrigado.